Eu vou falar sobre a Montessori, vou dar uma introdução de quem que ela foi, o que que ela fez. E a Montessori, ela nasceu em 1870 na Itália e viveu até 1952. Então, por essas datas a gente viu que ela viveu durante as duas guerras mundiais. A Maria Montessori, ela foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina na Itália, e depois ela se especializou em pedagogia e neuropsiquiatria infantil. E ela começou o trabalho dela com crianças com necessidades especiais. E foi a partir dessa pesquisa que ela veio a desenvolver o método que seria o Montessori mais tarde. O livro que a gente usou como base para esse trabalho foi A Formação do Homem, que já é um dos últimos livros dela. Ele foi escrito na Índia, porque com o regime fascista na Itália, várias escolas dela fecharam, e aí ela acabou saindo do país por conta disso, e aí ela morou um tempo na Espanha, depois morou na Holanda e na Índia também. Como diz no próprio prefácio do livro, esse livro se apresenta como um testamento espiritual, uma síntese global, uma quintessência do seu pensamento. Ele é um livro muito bonito porque ela faz um apanhado geral do método dela e como que ele se dá, e tem muitas reflexões de como ela vê o ser humano mesmo, de como que ela vê a formação do ser humano. E no momento que ela escreve, ela tá muito desacreditada, assim, no ser humano mesmo. Então, E nas conquistas que a gente teve, ou desconquistas, né? Bom, fazendo um resumo do livro e um panorama geral da sua vida, ela dá muito mais importância na autoeducação do aluno do que ter o professor como fonte de conhecimento. Então, eu acho que um dos pilares do método Montessori também assim como de outras, é essa autoeducação. Porque ela fala que ela percebeu que nós já nascemos com capacidade de ensinar a nós mesmos. A gente só precisa ter condições apropriadas para isso. E nem a educação, nem a vida deveriam se limitar a conquistas materiais. E ela ainda diz numa passagem no livro sobre o contraste entre a rapidez do progresso material e a lentidão do progresso moral dos homens. E eu acho que a Revolução Industrial é um ótimo exemplo disso, porque é exatamente isso. A gente teve uma rapidez muito grande nesse progresso tecnológico, científico, e parece que o nosso progresso moral não conseguiu acompanhar essa rapidez. E eu acho que dá para refletir muito no momento que a gente vive hoje. A Montessori, ela acredita que a civilização não pode progredir com pessoas que só têm a linguagem falada, sendo o analfabetismo um obstáculo ao progresso. Ela diz ainda que se nós somos superiores aos animais, que não possuem linguagem articulada, então o ser humano que consegue ler e escrever, ele é superior aos que podem apenas falar, pois só quem domina a escrita pode fazer parte da cultura e da linguagem requisitada por esta. Ao possuir a linguagem escrita, a criança pode penetrar no oceano da cultura. Eu acho essa passagem muito forte, porque ela fala muito dessa questão do analfabetismo, que na época também que ela viveu era uma questão muito forte. Tinha muita criança ou muitas pessoas analfabetas. A partir do momento que eu sei ler e escrever, eu não necessariamente só da cultura em que eu estou inserida atualmente, mas eu posso estudar outras culturas de outros tempos e eu posso expandir o meu limite de cultura, né? O meu conhecimento sobre cultura. Ela fala também que um direito básico da criança é ser alfabetizada. Ela briga muito por isso.
E existem dois tipos de linguagem. Existe uma linguagem que é ligada à formação do ser humano, e outra da cultura, que vem em segundo plano. Então, primeiro, é muito mais importante eu me alfabetizar. Não, desculpa. É muito mais importante eu aprender a falar e me colocar no mundo, que é uma linguagem também. Só aprender a falar também é uma linguagem. Mas só a partir do momento que eu aprendo a ler e escrever que eu consigo ter acesso ao outro tipo de linguagem, que é a cultura. Então, essas duas são muito importantes. E ela também defende que a linguagem escrita, ela pode ser adquirida por crianças de 4 anos muito mais facilmente do que pelas de 6, que é a idade que geralmente começa a alfabetização, né? Ela fala bastante disso, que ninguém pode alcançar uma verdadeira grandeza moral sem participar da cultura do seu tempo. Então, acho que vou ficar por aqui já. Olá, eu sou a Samara e vou falar um pouco sobre o professor e o adulto preparado na metodologia Montessori. Bom, no livro A Criança, Maria Montessori escreveu a seguinte frase: a preparação que nosso método exige do professor é o autoexame, a renúncia à tirania. Deve expelir do coração a ira e o orgulho. Deve saber humilhar-se e revestir-se de caridade. Estas são as disposições que seu espírito deve adquirir. A base da balança, o indispensável ponto de apoio para seu equilíbrio. Nisso consiste a preparação interior, o ponto de partida e a meta. Bom, aí ela nos propõe algumas coisas, sendo a primeira delas deixar de lado a tirania, que para ela é a junção do orgulho e da ira. Bom, o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que o homem é muito orgulhoso e se acha superior à criança. E como o orgulho é muito grande, a fragilidade dele também é. Então, quando a criança o desobedece, vai contra algo que ele disse, ele se sente afetado com isso e isso o desestabiliza. E é aí que vem a ira, muitas vezes em forma de gritos, proibições constantes, castigos. Então, é aí que ela diz: deve saber humilhar-se e revestir-se de caridade. E para ela, isso é necessário para que a criança mostre a sua verdade e suas necessidades, que é algo muito importante nessa metodologia. É preciso, muitas vezes, ir na direção contrária do que se acha correto, como adulto, para que a criança nos enxergue como humanos e assim se entregue completamente. É preciso ter paciência com as repetições e erros da criança para elas entenderem que nós conseguimos compreender elas. Isso ajuda muito. E elas lembram também que temos que ser firmes e amorosos. Firmes para ensinarmos o que é certo e errado, que deve ser uma das primeiras coisas a serem ensinadas, e amorosos em todos os nossos atos. Ela lembra que devemos ensinar ensinando e não corrigindo. Ser um adulto preparado é algo trabalhoso, que demora, que exige de você, mas é definitivamente uma das partes mais importantes desse método e sempre um trabalho constante de evolução. Um adulto preparado é um professor que observa e, a partir da observação dos atos e da confiança na criança, ele entende as suas necessidades. Oi, gente, tudo bom? Eu vim falar sobre a concepção de criança e a criança ela é vista como construtora da humanidade, porque no método Montessori não são os adultos que constroem as crianças, e sim as crianças que fazem os adultos, porque os adultos dependem dos esforços da criança para serem adultos. Porque a criança, ela não é um ser passivo que só vai ser o que o adulto faz dela, né? Como ela é um ser ativo, ela é um ser que transforma a humanidade do amanhã.
Ela classifica as fases de desenvolvimento no que ela chama de planos de desenvolvimento. E cada plano desse, que vai dividido por idade, ela fala que as crianças criam um grau de independência em relação aos adultos. O primeiro plano de desenvolvimento, que vai do 0 aos 6 anos, é onde a criança aprende como o mundo funciona e cria uma independência física em relação aos adultos. E como que ela aprende como o mundo funciona, né? A criança, ela absorve o mundo através das imagens, das linguagens, da cultura que ela está inserida, das regras que ela tem que obedecer na sociedade que ela está inserida, entre outras coisas. Montessori falava que ela não conseguia observar o cérebro, mas ela conseguia observar a mente. E para essa fase, ela chama a mente da criança de mente absorvente, por ser uma mente absorvente que absorve tudo de todos os lados. E como que ela adquire essa independência física inicial? Ela define em uma frase muito boa que é: me ajude a fazer sozinho. Porque ela diz que as mãos nessa fase são os instrumentos de inteligência humana, porque é através das mãos que a criança vai conhecer o mundo e vai criar independência física em relação às coisas que ela pode fazer sozinha. O segundo plano de desenvolvimento vai dos 6 aos 12 anos, que é quando a criança já conhece o mundo mais próximo dela, né? Ela já consegue pegar, já consegue entender, e ela consegue cuidar dela mesma e também de uma outra pessoa, se for o caso, né? Como ela já conhece o mundo que está aqui, ela começa a querer conhecer mundos que não podem ser tocados. Então, ela começa a desenvolver a imaginação, que a imaginação, a Montessori diz, que são as mãos de desenvolvimento dessa fase. Porque é através da imaginação, de histórias, de outras questões, que a criança começa a criar independência de pensar sozinha, sem o auxílio dos adultos. O terceiro plano de desenvolvimento é dos 12 aos 18 anos, que é a pré-adolescência, né? A adolescência é onde eles criam uma independência social, eles querem pertencer a um grupo, eles agem muito socialmente para se conhecer. E nessa fase ela diz que se você está inserido em um grupo positivo, um grupo bom, você vai descobrir a sua função na comunidade em que você vive. E ela também defende que as crianças têm que começar a trabalhar cedo, tipo com 13 anos. Porque se elas trabalham desde cedo, elas descobrem o que elas gostam de fazer e são habilidosas na profissão que elas escolhem exercer no futuro. O quarto plano vai dos 18 aos 24 anos, que isso acontece já fora da escola. Mas ela diz que nesse início da fase adulta, não é criança, né? Mas é adulto. O adulto, ele quer entender o caminho que ele está trilhando na vida e o que ele veio fazer aqui, o motivo dele existir. E ela chama isso de papel cósmico. Então, independente do lugar que você trabalha, do cargo que você tem um papel cósmico a cumprir. Seja ele social, porque você é gerente de uma empresa. Então, não só gerir a empresa, mas o que você passa para o cósmico é o jeito que você trata os seus funcionários, o sorriso que você tem no rosto, esse tipo de coisa. E ela fala que quando você trabalha desde cedo, né, como ela defende trabalhar a partir dos 13 anos, você consegue enxergar o mundo fora da faculdade, consegue enxergar o mundo que não está só inserido no contexto universitário. Que o adulto que encontra o papel na sociedade, né, sem ceder às tentações do dinheiro e tal, não sei o quê, ele encontra um caminho para criar um mundo melhor. Eu sou a Marina. Vou falar um pouco aqui sobre a relação de tempo e espaço dentro do método Montessori. Bom, é muito importante que o espaço seja amplo, aberto e disponibilize espaço para a criança poder se movimentar e interagir com seus colegas. Essa interação faz com que as crianças tenham uma autonomia na forma como elas se desenvolvem e aprendem a ter proatividade, organização de grupo, autodisciplina, o que ajuda no seu autoconhecimento também. Esse ambiente ele deve ser interativo, então ele deve proporcionar para a criança materiais, ferramentas que instiguem a sua curiosidade, a sua pesquisa, em como ela consegue construir o seu próprio conhecimento. Ela pode fazer isso tanto em grupo como individual. A Maria Montessori, ela acredita que não necessariamente a criança precisa ter sempre alguém ensinando ela a fazer as coisas, mas que sim, ela
pode aprender por conta própria, só que justamente esse ambiente deve ter materiais que facilitam, então, que instiguem, então, a curiosidade dessa criança, esse desenvolvimento, essa troca com o meio que ela habita. É muito interessante porque a ideia do espaço ela deve ser feita de forma com que tudo seja acessível para a criança. Prateleiras, estantes, tudo onde a organização é feita, organização dos materiais é feita, então que a criança tenha acesso a eles, para ela não precisar sempre depender de um adulto, de um professor, para conseguir interagir com aquilo, para não ter nada no meio do seu caminho que impeça essa pesquisa feita por ela, essa experimentação que é feita por ela. Então, justamente, tá aí a autonomia da criança no seu desenvolvimento do aprendizado. O espaço, ele vai junto com o desenvolvimento da criança, ganhando um grau maior de complexidade, de abstração, para a criança também ir sempre desenvolvendo mais a partir do seu espaço também com que ela interage. E é muito importante dizer que o tempo da criança o tempo da criança de fazer essa pesquisa, de fazer esses aprendizados, essas explorações, seja um tempo respeitado, o tempo dela, o tempo que a personalidade dela deixe aflorar os respectivos interesses. Então, por exemplo, materiais mais simples quando a criança ainda é menor. Então, na primeira infância, justamente, materiais que utilizem diferentes cores, diferentes tamanhos, diferentes pesos, diferentes cheiros, então, diferentes barulhos também. E aí, conforme ela vai crescendo, então vão sendo inseridos diferentes, talvez, jogos com regras e talvez lógicas diferentes de colocar objetos. Então, por exemplo, elas usam cilindros com encaixes sólidos e o que vai ganhando um grau maior para fortalecer esse desenvolvimento motor, de visão, raciocínio e de atenção. Isso é um pouco sobre o tempo e espaço. Muito obrigada. Oi, gente, tudo bom? Agora eu vou falar sobre o trabalho pedagógico. Bom, Montessori é uma pedagogia baseada na ciência e na observação. Ela preza por deixar a verdadeira natureza da criança fluir, para que ela possa se desenvolver de forma integral e profundamente, sempre visando a liberdade dessa criança. Assim, ela pode se tornar um ser mais confiante e feliz. Por verdadeira natureza da criança, é aquilo que a criança quer ser, não aquilo que o adulto espera ou quer que a criança se torne. E a liberdade seria a independência da criança, para que ela possa desenvolver seu potencial da melhor forma possível. Com isso, o principal princípio desse método é a autoeducação. Maria Montessori sempre dizia que a criança pode aprender sozinha, que do mesmo jeito que um bebê ele consegue aprender a andar e a falar apenas observando os outros, ele consegue aprender as outras coisas desse mesmo modo. Para isso, a criança precisa ter uma troca com o meio favorável, podendo observar adultos e até mesmo outras crianças. Ela precisa dessa troca para poder repetir e ter exemplos de ações que ela pode realizar. Além dessa troca com o meio, Maria Montessori pensou em alguns materiais que a criança pudesse ter a seu dispor para auxiliar nesse desenvolvimento e nessa autoeducação. Ela criou esses materiais, só que muitos deles foram se desenvolvendo para os tempos atuais. E esses materiais, eles têm 3 características principais. A primeira é a possibilidade de serem manipulados. É muito importante que esses materiais estejam ao alcance das crianças. Então, em algum lugar baixo, para que as crianças possam pegar a hora que elas quiserem, sem o adulto precisar ajudar elas, para que elas tenham essa independência, sem que o adulto fique interferindo o tempo todo. Outra coisa é que os materiais eles precisam ter um tamanho adequado para as crianças poderem manipular e que eles sejam atraentes para elas, que eles sejam bonitos, bem feitos, bem acabados, para despertar o desejo da criança em manuseá-los e assim criar o interesse delas. A segunda característica é o isolamento de uma só dificuldade. Ele trabalha apenas com um elemento da realidade. Quando eu li essa característica, eu não entendi muito bem,
mas aí eu vi um exemplo que me ajudou a entender melhor e eu vou tentar explicar para vocês. Por exemplo, quando eles vão trabalhar com cores, o material de cores, eles não têm vários materiais diferentes de uma mesma cor só. Eles têm apenas uma tábua da cor, é mais ou menos assim. É uma tabuazinha azul. E essas cores são trabalhadas em pares. E o trabalho da criança é fazer achar o par. E com isso, eles acreditam que a criança não vai ter muita informação. Ela não vai ficar, porque tem pano azul, porque tem céu azul. Eles só vão trabalhar com um elemento só. E faz com que a criança entenda que isso é aquela cor e que ela consiga assimilar depois que as outras coisas são azuis sozinha, sem precisar dessa interferência e que ela consiga assimilar depois no tempo dela. A terceira característica é a possibilidade de, na relação com o material, a criança possa controlar os próprios erros e acertos. Dessa forma, elas conseguem trabalhar de forma livre, sem precisar ter o adulto, o professor interferindo o tempo todo, corrigindo elas ou tentando ajudar. Os materiais, eles são feitos de forma que as crianças vão conseguir identificar se erraram. Por exemplo, os materiais de cores. Eles têm que formar pares das cores. Então, se tiver um amarelo com o vermelho, eles vão perceber que está errado e vão tentar encaixar o amarelo com o amarelo e o vermelho com o vermelho. Desse jeito, eles vão conseguir identificar o erro, tentar acertar e também eles vão poder repetir quantas vezes eles quiserem até se aperfeiçoar nesse movimento e conseguir assimilar da melhor maneira possível. E eu achei interessante que as crianças podem pegar o material que quiser, a hora que quiser e brincar quantas vezes quiser, sem o adulto ficar interferindo ou interrompendo. Então, é bem livre e essa autoeducação. E também eles podem brincar onde quiser. Se quer brincar no tapete, se quer brincar numa mesa. E para me ajudar mais com a minha pesquisa, eu conversei com uma amiga minha, que ela é formada em Montessori, e ela trabalhava na educação infantil, numa escola montessoriana. E aí ela me contou um pouco sobre como funcionam os materiais, a rotina, e ela disse que realmente as crianças iam lá, pegavam a hora que quisesse e ficavam brincando. Aí eu perguntei se elas brincavam juntas, se duas crianças ou mais brincavam com o mesmo material. E ela disse que era muito difícil, que a criança ia lá, individualmente pegava, ficava brincando sozinha e depois pegava outro ou ia fazer outra coisa, que tem uns momentos de interações, mas que esse momento é mais individual para a criança aprender mesmo. E ela falou que no começo do ano, como toda escola, é uma rotina conturbada, até as crianças entenderem que elas têm que pegar os brinquedos e depois guardar. Demora um pouco, mas depois elas ficam fica uma coisa fluida e fica super tranquilo. E que nessa brincadeira independente, a única coisa que não pode eles não podem machucar o outro, se machucar ou machucar o brinquedo. Então, se eles não estão infringindo essas 3 regras, eles podem brincar e fazer o que quiser. E ela me falou também que, além dos materiais, eles têm o brincar, que também é importante para o desenvolvimento, e a vida prática, que é o lavar louça, lavar roupa. E foi muito bom conversar com ela, porque me ajudou a ter uma noção melhor, porque às vezes a gente fica só no teórico e fica difícil de absorver, né? Eu, por exemplo, trabalho no Jardim Waldorf e às vezes eu faço as coisas sem saber por que eu tô fazendo e só depois de um tempo que eu vou entender por que eu tô fazendo aquilo. Então, é bem legal aprender sobre essas abordagens, mas a gente sempre fica tipo, nossa, mas e como que é na prática, né? Então, foi legal porque me ajudou a ter uma ideia melhor. Bom, espero que vocês gostaram e até mais. Beijos!